O nosso país está orgulhoso do ataque na Venezuela, o ataque nas instalações nucleares do Irã. Nós varremos eles. O primeiro governo, nós matamos Qasem Soleimani. Al-Baghdadi, o pai do Estado Islâmico, ele estava reconstruindo o ISIS e nós destruímos eles. Nós assinamos uma ordem que vai acabar com o direito de cidadania por nascença para filhos de imigrantes. Isso havia sido decidido para filhos de escravos. Olha só quantos anos se passaram desde os primeiros casos? É do fim da Guerra Civil. E nós... Agora a China está fazendo um grande negócio disso tudo. Eles estavam conseguindo colocar cidadãos americanos aqui. E nada estava sendo feito em relação a isso. Isso era uma lei para os filhos de escravos. E eu espero que a Suprema Corte chancele isso tudo e categorize o fentanil como uma arma de destruição em massa. 300 mil pessoas é como encher um estádio de futebol grande 5 vezes. Não dá nem para acreditar. Você poderia estar em uma guerra e perder esse número de soldados. Então nós designamos o fentanil como uma arma de destruição em massa. Conduzimos um número recorde de ataques com sucesso contra narcoterroristas, narcotraficantes. Tivemos uma taxa de sucesso de praticamente 100%. É difícil ver alguém que queira pilotar aqueles barcos agora. Tem que ser alguém que não vê TV, não sabe das notícias. Nós atacamos uma instalação onde os navios atracavam para levar as drogas. Agora temos uma boa relação com a Venezuela, uma liderança nova na Venezuela, e não vamos precisar fazer isso de novo. Isso foi antes de atacarmos. Mas nós capturamos o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, que, através de drogas, matou milhões de pessoas no nosso país. Um grande traficante de drogas. E também mandou milhões de pessoas para o nosso país, incluindo gente do Trem de Aragua. Dizem que é a pior gangue do mundo. Eles dominaram algumas partes do Colorado, eles dominaram prédios no Colorado. Eles cortaram a mão de um homem porque ele ligou para a polícia. Ei, você tirou meu apartamento de mim, ligou para a polícia e pronto, perdeu a mão. É isso que eles mandaram para cá. Nós restauramos a lei e a ordem em Washington, D.C., em Memphis, com membros da Guarda Nacional. Eu chamei a Guarda Nacional para restaurar a segurança. O crime caiu em Washington, D.C., e agora não tem quase mais nenhum crime aqui. Era um lugar muito perigoso, vocês devem saber disso melhor do que eu. Muitas pessoas na imprensa têm me agradecido por isso, mas alguns deles acharam que era muito difícil me agradecer. Olha só como Washington, D.C. está muito bem agora. Você pode sair daqui agora e ir para um restaurante, ir para o centro da cidade com suas crianças, com o seu parceiro, com a sua parceira. Eles não serão mais mortos. Você pode andar como um amante de verdade. Você pode andar pelo centro da cidade agora e DC está linda de novo. Nós acabamos com o crime. Nós acabamos com os grafites. Nós nem pedimos para a Guarda Nacional fazer isso. Mas eles estavam retirando o lixo da rua. E para mim, é uma cidade... Fica melhor quando você tem militares nas ruas. São pessoas fortes, duronas. O que ninguém sabe é que nós tiramos 2.000 criminosos de Washington, D.C., criminosos de carreira. E eu fui lá algumas vezes, jantei algumas vezes em D.C., no meio da rua, e me senti muito seguro. Um ano atrás, isso não poderia ter sido feito. O serviço secreto não me deixaria fazer isso. Eles não queriam isso de jeito algum. Mas nós conseguimos fazer isso e foi muito bom. Mas DC agora está indo muito bem. E agora não temos mais quase nenhum crime em DC.
E antes disso, nós podemos fazer a mesma coisa em Chicago. Nós reduzimos 25% em Chicago, menos com equipes muito pequenas lá. Nós reduzimos o crime em Wisconsin, em Minnesota, bem para baixo em Minnesota, mesmo que tudo seja uma luta lá. Porque eles querem manter essas pessoas que ficam lá. Eles querem manter essas pessoas no Minnesota. Eu não acho que as pessoas de verdade do Minnesota... O Minnesota é um estado muito corrupto, as eleições são muito corruptas no Minnesota. Eu acho que eu ganhei 3 vezes lá. Ninguém ganhou lá 3 vezes seguidas desde Richard Nixon. E o número de eleitores da Somália aumentaram muito, mesmo sem serem cidadãos. Você tem 600 mil votos a mais com eles. Eles precisam sair daqui urgentemente. Eles são ruins para o nosso país. Nós conseguimos a maior redução nacional de crimes no nosso país. Ao longo dos últimos 11 meses, eu consegui a maior redução já registrada. Quase 2.000 vidas foram salvas, apesar dos fatos de que nós recebemos criminosos dos democratas de Joe Biden, mas o roubo de veículos caiu mais de 1.200% em todo o país. O roubo de veículos estava fora de controle, agora está sob controle. Teve queda de mais de 1.200%. É uma mínima histórica. Nós reduzimos também as fianças. Nós não vamos pagar cidades santuários. Não vamos mais entregar dinheiro para cidades santuários para criminosos. Cidades que protegem criminosos, eles podem nos processar, mas nós não vamos dar dinheiro para essas cidades mais. A partir deste mês, gets released and goes out and murders somebody, 2 people in one day. No, we got to get rid of cashless bail. They got to pay, got to have bail. There's a reason for bail, long tested. Isso começou em Nova York. Então, quando alguém vem e mata alguém, nós não teremos mais fiança. A fiança sem pagamentos quer dizer, sai daqui. E agora eles vão para fora. E nós tivemos um caso onde uma pessoa matou outra, foi liberada e matou outra, 2 pessoas no mesmo dia. E agora nós precisamos acabar com essa fiança. Precisamos ter fiança de verdade. Eu assinei uma ordem executiva para reabrir instituições mentais. Nós precisamos tirar essas pessoas da rua. Nós tínhamos esse tipo de coisa, esses hospícios, quando eu cresci. Eu cresci no Queens, em Nova York. Tinha um lugar lá chamado Creedmoor. Vocês já ouviram falar disso? Eu perguntava, mãe, por que eles têm essas barras lá na frente? Eu jogava beisebol lá na frente. Eu era um ótimo jogador de beisebol. E eu falava, mãe... E ela sempre estava lá comigo. E ela dizia, filho, você pode ser um jogador de beisebol profissional? Eu dizia, obrigado, mãe. E eu perguntava, por que eles têm barras nas janelas? Era um prédio enorme. E ele se destacava na frente do campo. E a minha mãe dizia, tem gente muito doente ali dentro. Eu falava, meu Deus, eu vi aquele prédio grande, ele se destacava tanto na frente do campo. E agora eu olho e falo, não era um lugar muito prazeroso, mas eu nunca vou esquecer disso. Porque eles se livraram dessa gente. Os democratas em Nova York derrubaram esse prédio e as pessoas agora vivem nas ruas. É por isso que você tem muita gente morando nas ruas, na Califórnia. Eles acabaram com esses hospícios. E eu me perguntava, por que esses prédios têm essas barras nas janelas? Essas janelas pequenas, ninguém saía de lá. Era um hospício.
Eu designei a Antifa como uma organização terrorista doméstica e muitos outros também. Os americanos são respeitados ao redor do mundo novamente. Nós acabamos com as instalações de enriquecimento de urânio do Irã. Foi uma das operações mais exitosas do mundo. A fake news, a CNN está aqui? Levante a mão se você estiver aí. Eles não querem fazer isso. Eles diziam, bom, talvez a operação não teve tanto êxito assim. Eu sabia que eles iam ficar nervosos, mas os pilotos foram muito bons. 2 da manhã, sem nenhuma lua no céu, tudo escuro. Eles foram com aqueles lindos aviões B-2 e eles acertaram tudo, obliteraram as instalações nucleares do Irã. E a CNN disse, talvez não foi tão bom assim. The Iranians would tell you that. Because if they do anything, they're going to have to start a brand new place. E eu falei, isso é algo terrível. Os pilotos voltaram e nós dissemos, e eles disseram, nós acertamos tudo. E além disso, nós acertamos a partir de um submarino também. O local foi obliterado e a CNN disse, talvez nem tenha sido tão ruim assim. E na verdade foi muito pior. Sabe quem que pode dizer isso? Os iranianos podem te dizer isso. Porque eles vão precisar reconstruir tudo de novo. Nossos pilotos fizeram um excelente trabalho. É mais ou menos o que nós fizemos com a Venezuela. Ninguém viu uma operação militar como aquela. Nós encerramos 8 guerras intermináveis em 8 meses. Eram guerras intermináveis. Camboja e Tailândia lutando por anos. Kosovo e Sérvia, Congo e Ruanda, Paquistão e Índia. Eles estavam muito mal. 8 aviões foram derrubados. Eles iam ter uma guerra nuclear, na minha opinião. O primeiro-ministro do Paquistão esteve aqui e disse que o presidente Trump salvou milhões de pessoas. São 2 países com armas nucleares, Israel e Irã. Egito e Etiópia iam lutar por conta de uma represa e eu evitei essa guerra. Porque eles colocaram uma represa na Etiópia que evita o fluxo de um pequeno rio chamado Nilo. Eu sempre pensava no Nilo como um rio egípcio, com as pirâmides e tudo, mas eles colocaram uma represa lá. E sabe quem pagou por ela? Os Estados Unidos da América, acho que é a maior represa do mundo. Eles construíram uma represa lá. E eu falei, como vocês deixaram isso acontecer? Se nós fizemos isso, nós financiamos isso. Eu não sei, talvez fosse um presidente republicano, mas acho que não, deve ter sido um democrata, mas que coisa terrível. Então o Egito, basicamente, não tem mais água suficiente no Nilo, e eles usaram isso para muitas coisas, incluindo entretenimento e turismo. Não sei, agora eles precisam resolver essa questão da represa. Resolvi a Armênia e Azerbaijão. O presidente Putin falou que não seria possível resolver essa guerra, que ele tentou resolver isso por 10 anos, e a Armênia e a Azerbaijão estavam lutando por muitos e muitos anos. E eu consegui com que os chefes dos 2 países viessem ao meu escritório, lindo, salão oval, muito mais bonito agora. E sabe, eu preciso de... Eu sou o chefe do Azerbaijão há muitos anos e matava gente do outro país. E eu falei, bom, estou aqui há 7 anos, eu mato pessoas do outro país. E dentro de 1 hora eles estavam um ao lado do outro, se abraçando. E tem sido uma excelente paz. Eu deveria ter recebido o Prêmio Nobel por cada uma dessas guerras. E não deixe ninguém dizer que o governo da Noruega não controla isso. O prêmio é na Noruega. É o governo da Noruega que resolve isso. É uma piada que eles tenham perdido tanto prestígio. É por isso que eu tenho tanto respeito a Maria Corina Machado por ter me entregue o Prêmio Nobel da Paz. E
E ela falou, o presidente Donald Trump merece, ele resolveu 8 guerras. Essa é uma boa mulher. Eu consegui com que 20 reféns vivos retornassem para Israel e os restos mortais dos outros que já haviam morrendo. 28 reféns. Parecia que nós não íamos para lugar nenhum e agora não tem mais nenhum refém. E mais importante, nós conseguimos as centenas de reféns. Se não fosse isso, a maior parte dessas pessoas teriam morrido. Eu sempre digo que os últimos 20 seriam os mais difíceis e nós conseguimos recuperar os últimos 20 reféns. E os corpos dos mortos também. E para os pais, isso era tão importante quanto receber os filhos vivos. E eles tinham tanta vontade de receber os restos mortais quanto os filhos vivos. Nós criamos o Comitê da Paz, que eu acredito que será incrível. Eu gostaria que a ONU pudesse fazer mais, que a OTAN também pudesse fazer mais. Mas sabe, com todas as guerras que eu resolvi, nunca me deram nenhum prêmio. Eu não liguei para ninguém para me ajudar. Eu reuni todos os presidentes e primeiros ministros. Cada um deles me nomearam para o Prêmio Nobel da Paz. Cada uma das guerras me nomearam para o Prêmio Nobel da Paz, mas o presidente Vladimir Putin disse: eu não acredito que você conseguiu resolver essa guerra. Que é perto do território dele. Eu resgatei 83 reféns americanos e cidadãos detidos ao redor do mundo, sem pagar nenhum dinheiro. Eu não paguei dinheiro algum. Eu aprendi terroristas responsáveis pela morte de militares americanos no Afeganistão. Foi um desastre do governo Joe Biden. Eu ia retirar os nossos soldados do Afeganistão, mas com dignidade e força. Se eu fosse esse chefe na época, eles não teriam feito isso. Mas uma pessoa muito estúpida entrou, e que vergonha. Eles deveriam ter deixado de Bagram, que é a maior base militar do mundo, eles deveriam ter saído de lá. Eu cortei os vistos de simpatizantes do Hamas e da Jihad. Consegui que membros da OTAN aumentassem os seus gastos em relação ao PIB dentro da OTAN para mais de 5%. E eu fiz mais para a OTAN do que qualquer outra pessoa, morta ou viva. Ninguém fez pela OTAN o mesmo que eu fiz. E você pode perguntar isso para eles, pode perguntar para o secretário-geral. E ele disse: eu fiz mais para a OTAN do que qualquer outra pessoa. Mas a OTAN tem que nos tratar de maneira correta. O meu grande medo em relação à OTAN é que eu gastei muito dinheiro com eles e nós iremos ao resgate da OTAN. Mas eu não sei se eles irão ao nosso resgate. Sabe? Questionando, só estou dizendo, sabe? Não tem debate, só estou dizendo. Eu assinei 1 trilhão de investimentos para o exército norte-americano e no ano que vem nós teremos um investimento de 1,5 trilhão e seremos 100 vezes mais fortes em relação à Segunda Guerra Mundial, aqueles navios da Segunda Guerra Mundial. E agora nós teremos investimentos para navios muito mais fortes, navios 100 vezes mais fortes que aqueles que você vê em Victory at Sea. Você já viu isso? Que legal que é assistir. Nós nomeamos o Departamento de Defesa em Departamento de Guerra, o que todo mundo ama, por acaso. Assinamos acordos críticos de minerais com a Austrália, Malásia, Japão, muitos outros países. Teremos terras raras, que nem são tão raras assim. O processo é raro, mas tem muitas terras ao redor do mundo. Nós deixamos a corrupta Organização Mundial da Saúde, onde nós pagávamos milhões de dólares por ano. Nós pagávamos 5 milhões de dólares.
500 milhões de dólares. E por que nós pagávamos mais do que a China? A China tem 1,4 bilhões de pessoas. Nós temos 300 milhões, mais ou menos, com todos os cidadãos ilegais. A China deve saber com mais certeza. Mas nós somos muito menores em termos de população, temos um exército muito mais forte, uma população muito menor. Eu reconstruí o exército no meu primeiro mandato. E embora eles tenham entregado muito para o Afeganistão, para o Talibã, que foram cenas horríveis. Foi uma desgraça. Mas enquanto Joe Biden entregou muito, eu reconstruí as Forças Armadas e estamos continuando a fazer isso agora. Estamos melhor agora com a paz através da força. Mas nós nos retiramos da corrupta Organização Mundial da Saúde. Nós pagávamos 500 milhões de dólares, eles pagavam dezenas de milhões. Então nós vamos dizer o seguinte, bom, vamos pagar menos do que eles pagam, porque eles pagam 37. E vocês têm 3 vezes mais a nossa população, até 5 vezes mais do que a nossa população. Então nós deveríamos pagar menos. Então eu pensei sobre isso. Eu poderia ter pago 500 milhões, 37 milhões ao invés de 500 milhões. Mas eu escolhi não fazer esse acordo. Joe Biden voltou para a Organização Mundial da Saúde. Foi a primeira coisa que ele fez. Ele pagava 500 milhões de dólares. Você pode fazer um acordo, mas não há razão para pagar 500 milhões de dólares. Eles pagavam mais de 500 milhões. Eu fiz um acordo de 37, eu poderia ter tido 37. Eles falaram isso publicamente. Vamos dar para vocês o mesmo acordo que a China tem. E Joe Biden pagava 500 milhões de dólares. É assim que você arruina um país. E é a mesma atitude que você tem ao redor de tudo mais. Eles eram terríveis. O anti-americano Conselho de Direitos Humanos da ONU também. Nós acabamos com o falso Acordo do Clima de Paris. Nós pagávamos muito dinheiro. A China não participava até 2035. A Rússia voltou para os padrões de 1999, que era um padrão sujo, e eu encerrei esse acordo. Nós restauramos o senso comum e abolimos todas as bobagens de diversidade e inclusão para contratações. O DEI, isso acabou. Acabei com aquela loucura de veículos elétricos. Eu gosto de veículos elétricos. Temos um pequeno problema com o homem chamado Elon, mas ele é um bom homem. E eu falei, Elon, nós não podemos ter apenas carros elétricos. Eu gosto dos carros elétricos, eu gosto dos carros elétricos do Elon, mas eu gosto dos carros dele em particular, mas nós não podemos fazer isso, porque tem pessoas que não querem ter só carros elétricos até 2030. E construir as usinas teria custado 4 trilhões de dólares. É mais do que qualquer país tem. Se você juntar Estados Unidos e China, não seria possível. Isso levaria muitos anos e teríamos que fazer essa troca para veículos elétricos. Algumas pessoas não querem veículos elétricos, algumas pessoas querem híbridos, algumas pessoas querem veículos a combustão. E agora com a Venezuela, nós temos 62% no mercado, quando incluímos a Venezuela, para a gasolina. Então, eu acabei com essa vergonha do novo verde. Então, você pode comprar um carro a gasolina, um híbrido, um carro elétrico. Se você quer um carro elétrico, você pode comprar. Podemos fazer um bom acordo. Porque eu permanentemente acabei com as medidas de Joe Biden. We have now more car factories being built in the United States than ever before because of tariffs. If they take those tariffs away, China will eat Eles faziam centenas de milhares de carros.
Os consumidores precisavam pagar por isso. E agora nós temos tarifas de 100% nos carros chineses que não entram mais no nosso país por causa dessas tarifas. Nós temos agora mais fábricas de carros sendo construídas nos Estados Unidos que nunca antes por causa das tarifas. Se tirarem as tarifas, a China vai comer o nosso almoço, levar todos os nossos carros embora. Mas há uma outra maneira de fazer isso. Eu não quero assustar vocês, mas é muito mais complicado. Não é tão bom para a nossa segurança nacional quanto isso. Estamos fazendo uma fortuna. E espero que a Suprema Corte faça a coisa certa pelo nosso país, porque se eles não fizerem, seria muito triste. Estamos indo tão bem por causa das tarifas. E as pessoas que estão liderando esse processo, tem esse cara chamado Leonard Lewis. Ele é um cara ruim. E as pessoas que são muito pró-China, mas em particular, eles estão processando para retirar as tarifas. A Coca-Cola tem negócios fora dos Estados Unidos, mas por causa das tarifas, eles nos tratam bem. Sem as tarifas, eles nos tratariam muito mal, como você viu por muitos anos. Eles nos respeitam mais agora do que nunca antes, por muito. Eu revoguei a missão californiana para que os comunistas de São Francisco regulem o mercado de automóveis. We made a deal with South Korea and with Japan that gives us money, the likes of which nobody's ever seen before. Signed executive orders to end Biden's war on coal. Eles estão indo muito bem por causa das tarifas. E agora até os aviões estão sendo construídos nos Estados Unidos. Nós permitimos as perfurações. Criamos um projeto de gasoduto no Alasca. Fiz um acordo com a Coreia do Sul e o Japão para nos dar mais dinheiro do que nunca vimos antes. Assinei ordens executivas para encerrar a guerra de Joe Biden ao carvão. Eu mal falava a palavra carvão, mas o carvão é limpo e lindo. E coloquei os mineiros para trabalhar novamente. Os mineiros amam Donald Trump, têm o apoio de 100% deles. Nós tiramos os transgêneros das Forças Armadas, não queremos eles nas Forças Armadas. Require the federal employees to return to work in person or be fired. Temos algumas pessoas que foram demitidas e agora o controle de fronteira que era controlado pela esquerda radical já não é mais. Eu tirei a propaganda anti-americana de museus e parques nacionais. Pessoas que não vierem trabalhar presencialmente serão demitidas. Não queremos que essas pessoas... A gente dá boas-vindas a você que está nos ouvindo agora no rádio em todo o país. Nós estamos ouvindo e transmitindo ao vivo um discurso do presidente americano Donald Trump com tradução do jornalista Fabrício Naitsky. Vamos acompanhar. Male and female. E você não pode administrar um governo ou uma empresa dessa forma. Mas nós tínhamos tantos trabalhadores que não vinham trabalhar. Eu assinei uma ordem que acabou com a censura do governo e restauramos a liberdade de expressão. A política oficial do governo é de que há apenas 2 gêneros. Isso não é difícil. Vocês conseguem imaginar quais são? Masculino e feminino. Acho que os democratas também sabem disso, mas eles não queriam admitir. Proibimos as cirurgias de mudança de gênero para crianças. Imagina falar isso 15 anos atrás, que crianças receberiam injeções de hormônios. Sabe, quando eu falo uma coisa dessas,
Será que eu realmente preciso dizer isso? Porque é para esse lugar que o nosso país foi. Proibir homens de jogarem esportes com mulheres. Nem acredito que isso foi para a Suprema Corte. Alguns juízes estavam lutando fortemente para que homens pudessem disputar competições femininas. Acho que qualquer pessoa que vê isso dessa forma deveria perder muita credibilidade. Mas nós proibimos homens de jogarem em competições femininas. Olhe os recordes agora de natação, de corrida, de levantamento de peso. Isso não é justo. É ruim para as mulheres. Proibimos a ideologia transgênero em escolas. Garantimos acordos sem precedentes com universidades, incluindo universidades da Pensilvânia, para restaurar o mérito nas universidades. Eles têm sido também muito antissemitas, terrível isso. E vamos ver a partir de agora. Acredito que temos um acordo agora, mas vamos ver. Tem um advogado que quer mostrar que é o bom. Acabei com o fim do perdão da dívida de créditos estudantis para estudantes da esquerda radical. E vamos devolver a educação de volta para os estados. A minha equipe está fazendo um trabalho incrível. Acabei com a instrumentalização do Departamento de Justiça feita por Joe Biden para perseguir as pessoas. Eles me deram o pior dos tratamentos. E aqui estou eu. Como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Ele é um cara doente e Leticia James é doentia e Alan Bragg é doentio. Essas são pessoas doentias. Funny Worlders também. Você pode imaginar? E me declararam culpado de um crime culpado. Falaram, ei, ele está instrumentalizando o governo. Ele está instrumentalizando o governo, é terrível. Vocês podem imaginar? Eles diziam que eu fiz isso, mas eu não instrumentalizei nada. O que eles fizeram comigo, ninguém passou pelo que eu passei. E aqui estou eu, num lugar chamado Casa Branca. Esse é um lugar lindo, e quem poderia imaginar? Assinei uma legislação para cortar o dinheiro público enviado para a NPR, uma rede pública de rádios. Restaurei o dia de Cristóvão Colombo. Os italianos estão muito orgulhosos. Cristóvão Colombo. Cortei também a questão da segurança social. Isso era algo no governo Biden que agora está 2, 4 vezes melhor do que era na época de Joe Biden. E estou criando contas novas. E a Adele está colocando muito dinheiro, começou com nada, e agora eles estão investindo. E isso vai valer muito dinheiro. Sabe, daqui a alguns anos as pessoas vão ter muito dinheiro. Mas eu dou muito crédito para o senhor e senhora Michael Dell. Assinei uma ordem executiva para garantir que os Estados Unidos possam dominar o futuro da inteligência artificial. Nós estamos à frente da China, estamos à frente de todo o mundo. Estamos produzindo mais eletricidade do que antes, porque eu permito que todas as fábricas possam construir suas próprias instalações de energia. Estamos dando aprovações muito rápidas. Então, o governo federal
You know, I said, how can you have a fish when you don't have any water? It was just an excuse. Está aprovando rapidamente It's para reconstruir as casas que foram destruídas em Los Angeles. 20,000 houses, and Lee Próximo a the toughest Los permit Angeles. is from the federal government. Within 2 weeks, E every eu sempre single dizia, abram permit água, abram was água. given to the people to build E o their prefeito houses. de Los Then you have Angeles não the queria fazer isso, eles incompetent queriam mayor of proteger Los os peixes Angeles, pequenos. who decided to go to E eu Africa dizia, como é que during você the pode fire? proteger os peixes se você So you não have tem this água? incompetent mayor, E era and só I uma had it out desculpa, with her eu the acho. night when I Mas got right after the fire, I went there. é incrível. She said, we're working on it Nós so that we can have tiramos everybody starting to build 22 within 2 mil or 3 years. casas. Remember that? I said, you mean 2 or 3 E days? o mais difícil No, I mean 2 or 3 era conseguir a years. permissão do governo And the federal. place E dentro went de 2 crazy. semanas, Well, cada permissão foi garantida still para haven't got reconstruir their as suas casas. but every E aí, o federal prefeito permit, incompetente every de Los single one has Angeles, been que given decidiu ir para a a year África ago. durante os incêndios, And Lee Zeldin você tem esse has done a prefeito great job. incompetente, He's done a eu saí great com job ela. in the approval of all these big Logo plants depois and que o factories, incêndio aconteceu, all of the electricity that they're creating for themselves. I said to e ela dizia, nossa, as pessoas vão precisar de 2 ou 3 anos para recuperar tudo. E eu falei, me dê 2 ou 3 dias no Mark máximo. Zuckerberg couldn't believe it. He said, you know, where are we going to get all the electricity? Because Mas you need double todas the as electricity permissões that the federais currently foram makes dadas há just um to fire ano. up those big E Lee plants. Zeldin fez I said, um well, excelente trabalho Nobody can do that. So na what we're aprovação gonna do is dessas let you make your own fábricas electricity. e toda a eletricidade que está sendo criada para eles. Eu falei para Mark Zuckerberg, eu falei para todos eles, Jeff Bezos, eu falei para todos. Mark Zuckerberg nem podia acreditar, ele dizia, como vamos conseguir toda a eletricidade? Porque nós precisamos dobrar a eletricidade que o país faz atualmente para conseguir bancar essas fábricas. E diziam, ninguém vai conseguir. E eu falei, olha, vocês podem fazer a sua própria eletricidade. Ninguém acreditava nisso. E eu falei, vamos dar permissões rápidas para que vocês consigam fazer isso. E isso aconteceu em 2 semanas. E temos as melhores usinas de eletricidade agora. Todos os lugares estão fazendo isso agora. Estamos liderando a questão da inteligência artificial em frente à China por muito. Criamos a comissão do Make America Healthy Again. Faça a América saudável de novo, com novas recomendações de saída, uma nova pirâmide alimentar. Robert Kennedy Jr. e nossa equipe têm sido incríveis, dando dinheiro em ajuda para produtores rurais que foram prejudicados por outros países, e o número de traficantes tem caído em nossos países.